Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2014 estudando as lições da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vamos estudar hoje então a lição de número 3, Dons de Revelação. Então nós vamos estudar os dons que revelam alguma coisa que está oculta. Então a revelação é dada aí a manifestação do Espírito Santo. Nós não pensamos para falar ou agir, nós não estudamos o que vamos falar ou como vamos agir. É uma manifestação espiritual, instantânea, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, nesses dons de revelação, como a própria palavra diz, revelação, vai ser revelado algo que está oculto. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, quando nós nos ajuntamos, ele está dizendo, quando há um ajuntamento da igreja, uma reunião, pode ser para a prestação de um culto, pode ser para a escola bíblica dominical, pode ser para qualquer departamento da igreja, sempre que há uma reunião da igreja, essas coisas deveriam acontecer. E aí o apóstolo Paulo faz aí uma lista, né, do que deveria acontecer. Então ele diz aí, olha, um tem salmo, outro aí tem a doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Veja só, existe o que? Na reunião da igreja deve haver o que? Manifestações do Espírito Santo. Cada crente individualmente deve ter um dom do Espírito Santo agindo na sua vida. Então, na reunião, o que vai acontecer? O pastor é aquele que coordena, que organiza o trabalho da igreja. Então, se está alguém com uma determinada enfermidade, o pastor vai fazer o quê? Ele chama aquele que tem um dom do Espírito Santo dentro daquela enfermidade, que às vezes a pessoa, ele é usado por Deus em alguns tipos de enfermidades, alguns tipos de doenças, e outros tipos não. Então o pastor, o que ele faz? Ele vai ver quem é que tem o dom de curar esse tipo de doença aqui. Então ele vai chamar essa pessoa e vai colocar então essa pessoa para orar por aquela outra que está doente ou está enferma, e ela vai ser curada. Alguém está muito triste e está abalado, precisa de uma palavra, uma profecia, porque a profecia vem para exortar, edificar, consolar. Essa pessoa precisa de uma consolação. Então o pastor é aquele que vai chamar a pessoa que é usada por Deus em profecia. E o que vai acontecer? Vai existir ali uma manifestação. O Espírito Santo de repente vai usar essa pessoa para trazer uma mensagem de consolação àquela pessoa. A igreja está pretendendo fazer um determinado evento e tal. O que o pastor vai fazer? Ele quer mais orientação de Deus, se faz ou não, como fazer, ele precisa de orientação. O que ele vai fazer? Ele chama alguém que é usado por Deus, aí num dom de revelação, uma palavra de sabedoria, falando a respeito do futuro principalmente. Então Deus vai fazer o quê? Vai usar aquela pessoa e Deus vai falar à igreja, vai falar à liderança, vai falar a respeito daquilo, se Deus concorda, se não concorda, o que vai acontecer, o que deve fazer a respeito do futuro. Então, assim são as coisas. Os dons, todos os irmãos deveriam ter dons. E durante um culto, cada um teria sua oportunidade para compartilhar esse dom com os outros. Veja só que maravilha, deveria ser assim. Existe igreja assim? Sim. Lá, por exemplo, na Inglaterra, né, tem exemplos de igrejas que é bem organizadinha.
Agora vai falar aqui aquele que é profeta, agora vai falar aqui aquele que tem um dom de curar, vai estar tudo bem organizado. Então, agora esse aqui tem o dom de curar esse tipo de doença, vai orar para essas pessoas aqui. Esse aqui ele tem um dom de profecia, então vamos chamar ele aqui, ele vai trazer uma mensagem e Deus vai usá-lo. Então sempre a igreja deveria ser assim, organizada de tal forma que todos tivessem dons e no mesmo culto, na mesma reunião, esses dons pudessem ser aproveitados por todos na igreja. Isso é que deveria acontecer. Então todos têm importância no corpo de Cristo, todos são usados por Deus, então todos deveriam ter oportunidade no culto de exercer o seu dom, de colocar o seu dom à disposição da igreja, de ajudarem-se uns aos outros. Então todo culto seria realmente um culto maravilhoso que se prestaria a Deus, e a resposta de Deus a esse culto seria exatamente usando cada um dos irmãos em seus dons. A nossa verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então esses dons de revelação são importantíssimos na igreja, principalmente hoje. Se foi importante no passado, imagine hoje. Porque hoje em dia não existe, quase não existe mais na igreja aquela pessoa que traz uma mensagem revelando o oculto. Imagine se de repente na sua congregação, aí onde você congrega, Deus começasse a usar então uma pessoa aí nesses dons de revelação. De repente a pessoa poderia revelar o pecado oculto. O que aconteceria? As pessoas teriam temor de Deus, as pessoas parariam de pecar diariamente, se esforçariam mais por evitar o pecado, porque sabiam que Deus revelaria esse pecado. Imagine como é que seria tão maravilhoso. Imagine na época lá dos apóstolos, quando Ananias e Safira morreram. Imagine o que aconteceu. A igreja, de repente, todos se alegraram por Deus estar entre eles, mas ao mesmo tempo um grande temor se apoderou de toda a igreja e até das pessoas que não eram da igreja. Porque de repente eles perceberam que deveriam viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Deveriam combater o pecado. E era muito perigoso aquele que estivesse enganando as pessoas, pois o seu engano seria revelado e ele poderia morrer na mesma hora. Imagine o impacto que teve na igreja. E nos nossos dias não existem mais essas revelações. Será que o defeito é Deus? Será que não precisa mais? Não. Ao contrário, precisa muito mais ainda, e Deus está pronto a nos dar os dons, desde que nós acreditemos que podemos ser usados por Deus nesses dons, desde que nós desejemos esses dons, tenhamos fé realmente em Deus, que nós podemos ser usados por Deus nesses dons. Então nós devemos buscar, Paulo diz, buscai ardentemente os dons. Busque mesmo, mas busque com desejo, com vontade. Todos os professores da escola bíblica dominical eram para entender claramente esses assuntos que nós vamos estudar, estamos estudando neste trimestre. E pelo contrário, nós estamos vendo que até aqueles que escrevem sobre isso, escrevem livros, revistas de escola bíblica dominical, até esses não entendem o que estão ensinando, não compreendem claramente isso, e estamos tendo problemas. Por quê? Dons do Espírito Santo não é apenas teoria, mas é prática. Você estudar, ensinar alguma coisa sem ter nenhuma prática com aquilo, aí complica. E os professores da escola bíblica dominical, que todos eram para ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que evangelizam, que ganham almas, pessoas que são acostumadas com jejum, com muita oração, com muito estudo da Bíblia, todos deveriam ser cheios do Espírito Santo e terem aí um dom, 2 dons, 3 dons, 4 dons, até 9 dons cada um. Mas infelizmente nós vemos exatamente o contrário, que aqueles que ensinam esta palavra são os que estão com um problema sério para entender sobre esse assunto, porque não tem a prática na sua vida.
E aí ensinar sem prática é complicado. Mas tem jeito? Tem. Vamos orar, vamos entrar em oração, a igreja toda, professor com a sua classe, entre no jejum, numa oração, vamos buscar, vamos acreditar, vamos desejar esses dons. E daqui para o final do trimestre, cada professor, se ele se esforçar, se ele desejar, se ele buscar realmente, ele vai estar com o dom do Espírito Santo em operação no seu ministério. Já vai mudar completamente a sua vida ministerial, a sua vida de professor. E os alunos também deverão ser estimulados a buscarem os dons. E no final desse trimestre, todos os alunos deverão já ser batizados com o Espírito Santo e já um dom do Espírito Santo operar através deles. Você, professor, coloque como alvo, como objetivo deste trimestre, que você vai terminar esse trimestre sendo usado num dom espiritual, e também os seus alunos, cada um dos seus alunos, terminarão o trimestre com um dom do Espírito Santo operando na vida deles. Faça isso, esforça, faça alguma coisa para melhorar essa qualidade espiritual da igreja. E é urgente isso, principalmente na vida de você, professor. Pratique aquilo que você ensina. Se os dons do Espírito Santo operassem normalmente na nossa igreja, o que aconteceria? A igreja estaria sempre ganhando muitas almas, a igreja estaria sempre unida, a igreja estaria forte combatendo o reino das trevas, a igreja cada dia mais se desenvolveria e os irmãos estariam unidos em prol da obra de Deus, todos direcionados a ganhar almas, a fazer alguma coisa dentro da obra de Deus, estariam ocupados fazendo essa obra e todos teriam proveito, porque os dons se manifestariam a favor da igreja, de uns com os outros, sempre estaria um orando pelo outro, sempre um ministrando o seu dom ao outro para ajudar o outro. Todos então teriam aí a vantagem de serem usados por Deus, todos individualmente e todos coletivamente. A leitura bíblica nossa aí, classe, é 1 Coríntios 12, 8 e 10, depois Atos 6, 8 a 10 e Daniel 2, 19 a 22. Vamos ver aí 1 Coríntios 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então essa aqui é a listagem, 1 Coríntios 12, sobre os dons do Espírito Santo. Veja bem que agora nós estamos separando. Nós falamos sobre os dons de serviço, falamos sobre os dons ministeriais, agora nós estamos falando exclusivamente dos dons do Espírito Santo. Agora entenda bem, tanto os dons de serviço, que falam lá de governo, né, e exortação e tal, tanto esses dons de serviço, quanto esses dons ministeriais, Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, esses dons também são espirituais, porque todos vêm de Deus. Agora, nós estamos falando a partir de agora sobre os dons do Espírito Santo, que são espirituais também, vêm de Deus. Agora, são capacitações do Espírito Santo para todos os crentes. Então, nós vamos separar agora esses dons, esses 9 dons que estão aí em 1 Coríntios 12, sobre os dons do Espírito Santo. Aí, você viu aí a lista desses dons. E nós vamos organizar esses dons aí de maneira tal que nós vamos dividir em 3 partes aí para estudar essa lição. Então nós vamos estudar 3 dons, depois mais 3, depois mais 3. Vamos ver agora Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então nós vamos ver aqui, falando sobre Estevão, um homem tremendamente usado por Deus, um dos 7 diáconos